Bem-vindos, hein, ao cume, calma, ao cume da montanha de Montjuic, que recebe nesta quarta-feira Barcelona e Inter de Milão. Aqui atrás de mim, o Estádio Olímpico de Montjuic. Está um dia maravilhoso aqui, diferentemente desta segunda-feira, que foi o caos com o apagão na Península Ibérica. Sobrevivemos, eu consegui chegar em Barcelona, porque o meu voo foi de manhã, lá do Porto até aqui. Cheguei e o caos se instaurou. Não tivemos energia elétrica até as 2 da manhã, pelo menos no meu hotel, sem rede de telefonia, sem internet. O que fomos fazer? Tomar umazinha, né? Porque anunciaram o fim do mundo, a gente se entregou para o fim do mundo. O problema é quando descobrimos que não era o fim do mundo e que no outro dia tinha que trabalhar. Enfim, parceria com o Marcelo Beckler aqui em Barcelona. A gente não conseguiu postar nada nas redes sociais, eu vi a galera me cobrando porque não tinha internet. O comprometimento com as redes, e eu também não consegui gravar o vídeo aqui ontem, esse vídeo especificamente, que é para falar desta semana de Liga dos Campeões, mas antes tarde do que nunca. Então vamos lá, teremos Arsenal e Paris Saint-Germain nesta terça-feira lá em Londres, e teremos quarta-feira então Barcelona e Inter de Milão. Esse conteúdo eu vou falar sobre impressões, o que eu acho que vai rolar nos jogos, e algumas dicas para a fezinha de vocês na nossa parceira, a KTO, né? KTO sempre com a gente aí, para maiores de 18 anos, com responsabilidade. Eu vou deixar o link na descrição, meu link exclusivo para vocês brincarem, se divertirem, fazerem aquela fezinha, sempre com muita cabeça, tá? Então vamos lá, vamos trocar uma ideia primeiro sobre Arsenal e Paris Saint-Germain. Já estamos atrasados, faltam algumas horas para o jogo quando eu estou gravando esse conteúdo aqui, e eu acredito que é um jogo de muito equilíbrio. São dois times com características diferentes, mas com capacidades que se equivalem para agredir os seus adversários. O Arsenal jogando em Londres, eu acredito que tem assim uma ligeira vantagem, e que inclusive, a exemplo do que fez contra o Real Madrid, vai tentar resolver a parada neste primeiro jogo. Vai tentar sair de Londres com uma vantagem, e o Paris Saint-Germain vai ser mais reativo do que propriamente ter o controle do jogo. E isso pode ser perigoso para o Paris Saint-Germain. Porque o Paris Saint-Germain é um time que, quando bota a bunda lá atrás para se defende mal. Contra o Aston Villa, óbvio, características diferentes. O time estava ganhando de 2-0, acabou se acomodando durante a partida, mas enfim, sofreu muito quando o Aston Villa teve a bola e pressionou lá em cima, né? Tem dificuldades defensivas essa equipe do Paris Saint-Germain, e muito provavelmente o Arsenal terá mais o domínio do jogo, a posse de bola, e o Paris Saint-Germain vai querer jogar no contra-ataque. E o Arsenal já mostrou contra o Real Madrid que tem repertório para furar essas defesas com dificuldades, né? E eu acho que passa um pouco por aí a chave do jogo. O Arsenal, como eu disse, não é o Aston Villa, se defende muito melhor que o Aston Villa e vai procurar o resultado, né? Então, assim, no encaixe das duas equipes, eu acho que, pela característica do Paris Saint-Germain, e tá vivendo uma grande fase essa molecada, com o Barcola, com o Kvaratskhelia, com o Désiré Doué, com o Dembélé, Gonçalo Ramos podendo vir do banco, Vitinha, João Neves, enfim, Hakimi, Nuno Mendes, o Paris Saint-Germain acaba fazendo um gol em Londres. Essa é a minha expectativa. Só que o Arsenal também faz, então primeira dica aí, ambos marcam, pode ser muito valioso, e eu acho que o Arsenal vence a partida. Quem for na fezinha para a vitória de ambos os lados, a odd está particularmente muito boa. Mas uma outra odd, para quem está acreditando bastante nesse Paris Saint-Germain, é empate ou vitória do Paris Saint-Germain. E uma outra odd é um jogo para mais de 2,5. Ou seja, se for 2-1 para o Arsenal, que é um resultado que eu coloco como uma das possibilidades, pode também ir muito bem. Então são algumas possibilidades, né? O Arsenal é um time que, além de se defender muito bem, na bola parada vai muito bem, e o Paris Saint-Germain se defende mal na bola parada, e o Arsenal também mostrou contra o Real Madrid, com o Saka de volta, com o Martinelli, um repertório interessante na transição. Então, por exemplo, se estiver vencendo o jogo, vai saber e vai estar confortável na partida para fechar o casulo e esperar o Paris Saint-Germain dar brechas para conseguir fazer a transição. Neste primeiro jogo, por jogar em casa, favoritismo do Arsenal, ambos marcam,
mais de 2,5 pode ser uma boa. E para quem quer, tá com fé no Paris Saint-Germain, vitória do PSG ou empate pode ser uma boa. Aqui, Barcelona e Internazionale. Cara, obviamente que a Inter tá vivendo um momento de instabilidade na temporada. Mentalmente e fisicamente o time tá tendo uma quebra. Os últimos jogos ligaram um sinal vermelho na Internazionale, porque conseguiu perder a Copa Itália da forma com que perdeu contra o Milan, 3-0. Conseguiu perder a liderança do campeonato italiano neste último final de semana com mais uma derrota. São 3 derrotas seguidas. Só que tem umas boas notícias para a Inter de Milão, né? A volta do Thuram e a volta do Dumfries para essa partida. O Pavard ainda não volta. E a Inter vai tentar apagar o que tem acontecido de ruim, se motivando pela temporada sólida que fez defensivamente, para segurar um resultado como um empate, por exemplo. Eu tenho certeza que a Inter já assinaria aqui contra o Barcelona. É um duelo entre escolas diferentes e jeitos de pensar futebol de forma diferente. A Inter é um time muito adaptativo, é um time cínico, é um time traiçoeiro e que desenvolve a sua estratégia consoante o adversário. O Barcelona não. O Barcelona tem um jeito certo de jogar, não tira o pé do acelerador, é um time muito ofensivo e não é à toa que é o melhor ataque da temporada com mais de 150 gols até aqui, o melhor ataque da Liga dos Campeões. Contra uma escola, como eu falei, totalmente diferente, a melhor defesa da Champions, uma equipe que toma poucos gols nessa temporada. O que eu acho que pode acontecer aqui é a Inter fazer um jogo muito inteligente e explorar a transição. Vai ser um jogo parecido com o que foi Bayern e Inter de Milão, porque o Bayern nas 2 partidas chutou 40 vezes ao gol, só que o Barcelona é melhor que o Bayern, e eu acho que a possibilidade de conseguir furar a defesa da Inter de Milão é real. Mesmo assim, não vejo um jogo de muitos gols nessa primeira partida. Isso é uma dica valiosa. Uma vitória do Barcelona pode ser uma boa, vitória ou empate do Barcelona pode ser uma boa, e ambos marcam, porque a Inter vai transicionar e tem a volta do Thuram, que faz isso muito bem, junto com o Lautaro, e a Inter sabe melhor se comportar contra defesas que fazem linha de impedimento. É uma característica que a Inter faz, especialmente com a saída muito bem feita por Çalhanoğlu, que se torna basicamente um zagueiro, dá espaço para o Bastoni jogar pela esquerda, e o Carlos Augusto deve ser o titular, porque o Di Marco está realmente numa forma, voltando de lesão, não tão bem fisicamente e tal. Então acho que a Inter vai abusar dessas transições. Tem jogadores no meio que fazem muito bem isso, o Barella, o Çalhanoğlu, o Mkhitaryan, e tem a volta do Thuram, que casa muito bem com o futebol do Lautaro, né? Porque eles ficam trocando muitas vezes de posição, uma hora um é o ponta da lança, outra hora o outro é o ponta da lança, e fazem essa casadinha muito bem feita. Acho que ambos marcam aqui também pode ser uma boa, mas se fosse óbvio apostar numa vitória de alguém, o Barcelona vem da final da Copa do Rei, melhor ataque da temporada, títulos e numa fase espetacular. Vai por aí. E aí, individualmente, você pode também fazer uma fezinha, ou no Rafinha, que é o artilheiro da Liga dos Campeões, o próprio Ferran Torres, que tem um aproveitamento muito, muito bom, mesmo sendo reserva. Do lado da Inter, Lautaro Martinez, que é o artilheiro do time na temporada, mais de 20 gols, artilheiro do time na Champions. Enfim, mas eu acredito ser um jogo de poucos gols, né? Menos 2,5, menos 3,5, enfim. Meus caros, é isso. O convite para você está feito. A gente vai ter vídeos e vídeos aqui durante essa semana para os jogos da Liga dos Campeões. Hoje tem vídeo pós Arsenal e Paris Saint-Germain. Quarta tem vídeo pós Barcelona e Internazionale. Não teremos, se o homem lá de cima quiser e tudo der certo, apagão mais durante essa semana, o que vai ser muito bom para os conteúdos por aqui. Tchau para vocês, vamos que vamos, juízo, boa Champions, boa semana.